Yeah. So, salve. Eu sou o Igor, do Igor Barbetalk. Aqui não tem papo ensaiado, mas tem conversas e boas histórias. Não é pra agradar todo mundo, sim gerar conexões verdadeiras. É barbearia, vida real. E conversa que corta mais que navalha afiada. Se ajeita na cadeira. O Barbetalk já começou. Salve, rapaziada, beleza? Bom, aqui quem fala com vocês é o Igor. Eu acho que eu nunca parei pra vir aqui conversar com vocês de uma maneira mais próxima, né? Então vamos nos conhecer. Eu sou o Igor, tenho 26 anos, 4 anos de barbeiro e já fui 4 anos também de CLT, no caso, de carteira assinada. Então, basicamente eu já tenho algumas experiências dentro de mercados diversos, onde eu já comecei como repositor de produtos na Calunga, passando por loja de acessórios de celular, passando também como... Aí já foi mais informal, mas eu também passei por aluguel de carros, trabalhando remotamente de casa ali. Então eu já passei por essas experiências como CLT e 4 anos de barbeiro. E assim, 4 anos de barbeiro que hoje eu sei fazer todos os cortes de cabelo, onde eu sei trabalhar com uma agenda cheia tranquilamente, onde eu já sei trabalhar legal os meus horários de corte, onde eu já sei onde eu posso melhorar, onde eu não posso, e onde eu posso correr no corte e onde eu também não posso. Então, hoje, depois de 4 anos, que eu sei o que eu faço realmente, podemos dizer. Claro que as noções elas já vêm antes, mas assim, hoje é aquela questão, a experiência ela diz tudo. E basicamente, a partir do meu 2º ano é que eu consegui ter uma visão mais clara de como era ser barbeiro mesmo, né? Até porque não tem ninguém na internet aí falando nada sobre isso, sobre como funciona a parte de barbeiro, como o barbeiro começa ali, a não ser o básico, né? A não ser o básico, pega uma máquina, pega um YouTube e vai testando nos amigos e vai vendo, né? No meu caso, eu já preferi fazer o curso e procurar uma barbearia que me colocasse para trabalhar, né? Que conseguisse pegar eu ali cru e eu com o tempo fosse me moldando dentro dela. Então a minha história ela começa trabalhando nessa loja de acessório de celular, onde na mesma calçada tinha uma barbearia. E aí o tempo passou, eu comecei o curso, aí já tinha cortado os cabelos e tal, tava fazendo outro curso dentro de uma outra instituição de ensino. Porém, essa instituição de ensino não tinha me dado o suporte que eu precisava, sabe? Eu não estava aprendendo a fazer os cortes, eu estava totalmente cru. E aí foi onde eu precisei expandir minha mente, sair um pouco daquilo que eu estava vendo e ir atrás de coisas novas, né? Sair um pouco dessa questão de só ali estar estudando para uma parte de que eu agora estou trabalhando com isso, sabe? Como eu precisava depender daquele trabalho para melhorar. Então, foi onde eu fui atrás dessa experiência. E aí, o tempo passou, trabalhando lá de boa. Eu já sabia quem era o dono da barbearia, ele estava sempre por lá. E alguém falou, esse cara é o dono e tudo mais. Eu falei, que legal. O dia que ele aparecer aqui, eu converso com ele. E esse dia chegou. Ele precisou de apenas uma agulha para tirar o chip do celular, né? Que hoje os celulares são todos dessa agulhinha, você tira o chip e põe outro. Ele precisava dessa agulha. E aí, na loja tinha e tudo mais. E foi onde eu emprestei pra ele lá. Ele fez e eu falei com ele, cara, tô fazendo um curso assim assado, precisava de uma oportunidade, porque onde eu tô fazendo o curso não tá dando certo, o curso tá só me engambelando lá, eu tô pagando um absurdo, e eu queria já começar na área, né? E eu falei pra ele, falei que queria aprender, e que eu não queria começar já atendendo nem nada, eu só queria ficar ali 1-2 horas observando como é que eles trabalhavam, como é que era a rotina de trabalhos dele, como é que eles começavam um corte de cabelo, como falava com o cliente, enfim, toda a atmosfera da barbearia. E que nesse caso essa barbearia é uma barbearia, podemos dizer, premium, né? Eles estão localizados em lugares de grande movimentação de pessoas e de dinheiro, podemos dizer. E foi uma escola para mim,
Então, quando eu comecei, essa foi a minha decisão. E foi isso. Passando uns 3 meses lá, né? Na verdade, o primeiro e o segundo mês foi de boa, só que no segundo mês, o dono falou, para de fazer o curso lá e vem trabalhar comigo aí, vem fazer o curso comigo, que terminando o curso você já fica com a gente e tudo mais. Aí, pô, pra mim foi um puta adianto. E aí eu terminei, né? Finalizei o curso lá, pedi o trancamento do curso e fui aprender com ele. Só que o que aconteceu? Tudo aconteceu de uma forma tão orgânica que eu já sabia cortar, ele tinha visto a habilidade no que eu fazia e o que ele me ensinou foi muito básico, tipo assim, só me deu umas nuances do que eu precisava melhorar e já me colocou pra trabalhar. Então esse tempo que eu fiquei, entre aspas, aprendendo com ele foi tipo 2 meses. E eu paguei metade de uma mensalidade pra ele. Então eu pagava R$250 de mensalidade. Ele falou pra pagar pra ele essa mensalidade enquanto eu tava aprendendo com ele. Só que no dia que eu ia pagar a mensalidade, eu não tinha o dinheiro inteiro. Então eu falei pra ele, cara, será que eu posso te pagar só metade, ou enfim, 1/3 desse valor? Porque eu tenho tanto. E eu tinha tipo R$150. Então o que aconteceu? Eu acabei pagando só R$150. Fiz um curso de duração de 2 meses e no 3º mês eu já estava trabalhando nessa barbearia. Então, o início disso tudo foi porque eu fui atrás, não necessariamente porque alguém veio até mim. Isso com certeza você vai ter que fazer de qualquer forma, vai ter que ir atrás de uma barbearia para começar. E começando nessa barbearia, né, uma barbearia que tem um fluxo legal de clientes, né, eles atendem o dia inteiro, isso é muito bom e para mim foi ótimo. Porque o nível dos caras é alto, né? Questão de degradê, os caras são muito bons. Questão de barba, os caras são muito bons. Todos os serviços que os caras fazem lá eram, assim, perfeitos. Claro que pra quem tava começando isso é o auge. E com certeza pra mim era maravilhoso ter aqueles caras por perto. E aí eu conquistei a confiança e a amizade de um dos barbeiros, que já tinha quase 10 anos de barbearia. Na época, hoje ele já tem 10 anos, mais de 10 anos, e me ajudou muito. Ele me pegou na minha mão, assim, podemos dizer, me colocou no caminho certo, falou, cara, vai por aqui que você vai dar certo, só faz isso. E foi indo, foi me ajudando, me ensinando, eu fui tropeçando em várias coisas. No início não tinha cliente para atender, não tinha um cliente para atender, assim. Eu passei semanas inteiras sem ter um cliente para atender. E o meu primeiro salário como barbeiro nessa barbearia foi R$600. Só que o tempo passou. Então eu saí de uma unidade, né, numa unidade que estava no Higienópolis, e fui para outra unidade deles que estava na Vila Mariana. Porque o que acontece? No Higienópolis já estava com todas as cadeiras cheias. Com todas assim, né? Já estava com as cadeiras bem cheias lá e o público já estava acostumado com os barbeiros que estavam antes. E aí eles falaram, vai pra Vila Mariana que lá você vai construir sua clientela. Tem uma cadeira pra você, só vai depender de você lá. Porque no caso eu tava atendendo, como posso dizer, um transbordo da agenda dos meninos que estavam lá. Então, tipo assim, encheu a agenda de um, eu ia e atendia o próximo como encaixe. Enfim, tava ali só pelos encaixes, mas que já tinha sido atendido por alguém, já tinha preferência por alguém. Nessa da Vila Mariana não. Porque nessa da Vila Mariana tava saindo 2 barbeiros na época. E aí, nessa saída desses 2 barbeiros, foi onde eu herdei, entre aspas, alguns clientes. E aí, o meu faturamento, que era de R$600 na primeira vez, foi que eu entrei, era em outubro, mais ou menos. Não, setembro. Eu entrei em setembro, fiquei de setembro a outubro foi 600, aí de outubro para novembro foi 1.600. E aí, no final do ano, que já estava assim caminhando, né? Eu cheguei lá na Vila Mariana no meados de outubro. E aí de outubro até dezembro já foi crescendo. E aí em dezembro, que foi o fim do ano, foi onde eu já tirei meu maior faturamento até hoje. Até hoje não, que antes, depois dele eu tive um outro quase próximo, né? Que foi ali de 4.800. Foi o maior faturamento que eu tive dentro de várias coisas que eu já tinha feito na minha vida, e a barbearia me proporcionou isso. Claro que tem as situações de que eu saí de um lugar, fui para outro, herdei clientes, porém vai muito da minha expertise também. Então a minha expertise me levou no quê?
a conseguir fazer esse faturamento, a manter esse faturamento também, porque em olhar em âmbito de barbearia, a barbearia ganhou, tendo eu como uma pessoa que manteve o faturamento de outros barbeiros ali, né, que conseguiu segurar bem a situação e se manteve muito bem nisso tudo. Lembrando que quando eu entrei nessa da Vila Mariana, eu tinha acabado de fazer um ano de barbeiro. Um ano que eu tinha aprendido a fazer, a trabalhar como barbeiro e tudo mais. E eu tava me encaminhando pro meu primeiro ano como barbeiro profissional. Então eu já tinha um ano de experiência, assim, de ter feito curso, de ter cortado o cabelo de outras pessoas. E dentro da barbearia eu ia me encaminhar agora pro primeiro ano como barbeiro profissional, porque eu conto esses 4 anos como profissão, né? Então desde quando eu entrei na barbearia, quando me pagam como barbeiro, que eu tô contando como 4 anos. Né? Não tô contando experiências anteriores. E aí, a partir disso, foi onde eu tive um aumento, assim, no meu faturamento. Só que o que aconteceu? Foi momentâneo. Porque foi em novembro, e aí veio janeiro, fevereiro. Aí fevereiro pra março foi onde eu quase bati 5 conto. Quase 5k ali, né? Que foi 4.900. 4.980, pra ser mais exato. Ou 4.989. Então, para ter uma ideia de como foi. E a partir de março, abril, foi onde eu comecei a garimpar meus clientes. Então, 4 aí já baixou R$1.000 e aí voltei a fazer minha clientela novamente. Onde eu estagnei ali dentro de uma casa de uns 3.500. 3.500, 3.700 e ali eu ia me moldando. Às vezes, o meu faturamento antes de sair de lá ia ficar entre 4.500, mais ou menos isso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que não necessariamente é o valor que eu estava ganhando ou as coisas que eu estava fazendo. Não era o valor que eu estava ganhando, mas sim as coisas que eu estava fazendo, o que eu estava desempenhando, certo? Porque a partir disso eu já passei as mesmas 2-3 dias sem cliente nenhum. Então, o início ele é muito dolorido, mas o percurso é o que vale totalmente a pena. Sabe, ser barbeiro não é você só simplesmente entrar numa barbearia e cortar cabelo. Tem toda uma questão de que eu mesmo precisei fazer amizades com os meus clientes, precisei melhorar a minha concentração com eles, aprendi a cortar conversando, aprendi a melhorar meu tempo. Então, meu tempo que era de tipo 40, 45 minutos, 50 minutos, eu abaixei para 20 minutos, 25 minutos. Dependendo do cabelo que eu fosse fazer, até dava pra fazer em 15 minutos. Corte e barba, que geralmente duram 1 hora, eu fazia dentro de 40 minutos, 30 minutos. Então, toda uma questão de horário, de tempo. A partir disso, eu fui melhorando a organização de agenda. Minha organização pessoal também, porque eu tinha que ter folgas. Porque eu trabalhei dentro de 3 anos sem ter uma folga por semana. Sem tirar uma folga assim por semana. Tirava uma ou outra muito esporádica, mas depois de 3 anos e meio, assim, que eu fui começar a querer ter folga. Hoje eu já consigo ter folgas porque eu faço manejamento da minha agenda, eu tenho cliente remanejado, eu tenho cliente certinho ali, eu sei quando eles, mais ou menos os dias que eles vão vir, eu sei os dias que eles preenchem os meus horários, então eu não me esforço para ter êxito. Hoje virou tudo mais automático, né? Mas no início é totalmente um caos, assim, sabe? Mas dá tudo certo. Tem que aprender a fazer basicamente ali uma administração da sua própria agenda. E é isso que eu acho que é interessante. Se você for começar hoje na barbearia, começa primeiramente pelo relacionamento com o seu cliente, o seu tempo de atendimento, né? Encaixa tudo, totalmente o seu atendimento com a venda de produto, com a venda de serviço, dentro desse tempo. E por último, o seu tempo pessoal. Se você conseguir se organizar nesses 3 quesitos, com certeza você vai ter êxito no que você vai fazer. Agora, se você não fizer isso, você vai ter muito problema na sua vida. Porque se você não tiver relacionamento com o seu cliente, você não consegue remanejar ele se precisar. Se você não tem tempo de atendimento, se você não consegue entregar tempo de atendimento, você não consegue ter uma boa relação com o seu cliente. Porque ele vai começar a ter aquela visão ruim de que você demora muito no corte. E não é legal quando você demora muito. Você tem que demorar o tempo certo, que é 30, 35, 40 no máximo. 45 estourado.
Fora isso, se você não tiver outro serviço para fazer com esse cliente, ou você passa desse atendimento porque você tá conversando com ele, tá trocando aquela ideia, ou porque exatamente você tá demorando muito, certo? E por último, o seu tempo pessoal. Então, quando você organiza todo o seu tempo pessoal, quando você fala assim, eu preciso de na próxima quarta-feira ter uma folga, faz essa folga e vai pra folga, certo? Ou então, melhor ainda, quer folgar às quartas, como eu faço, eu folgo geralmente todas as quartas-feiras, isso desde quando eu era CLT. Então, eu quero uma folga nas quartas-feiras, e o que eu faço? Eu olho a minha agenda e vou monitorando. Agora que eu cheguei, né, numa barbearia de Cotia, essa barbearia, logo que eu cheguei, eu precisei entender como era a minha clientela. Então, eu fiquei 3-4 meses antes de começar a folgar firme e fixo nas quartas-feiras. Então, o dia mais fraco da barbearia que eu trabalho é quarta-feira. Quarta, terça, quarta. São os dias mais fracos ali de atendimento. São os dias que os clientes não costumam ir à barbearia com muita frequência. Então, se eu não fechar o dia inteiro, eu posso fechar apenas na manhã, porque na parte da manhã, na quarta-feira, não tem atendimento. Mas às vezes de noite, ali de tarde à noite, tem alguns atendimentos. E foi o que eu fiz. Dentro de 3-4 meses eu monitorei minha agenda, o fluxo de clientes, o fluxo de clientes na agenda dos outros companheiros de trabalho também. Isso é muito importante, ver se eles já folgam. Isso é estudo de campo, enfim, isso aí entra num âmbito totalmente diferente ali, porque você vai começar a compreender que o que você trabalha, onde está o seu sim, o seu não, podemos dizer. E aí você começa a trabalhar em cima disso. Eu, como eu disse novamente, repito, 3-4 meses, analisei a minha agenda, a agenda dos outros meninos. E aí quando eu vi que quarta-feira era um dia bom e que já era o meu dia, show de bola. Comecei a folgar quarta-feira. Folguei um dia. Nesse um dia que eu folguei, ninguém mandou mensagem. Então, validou mais um dia. Próxima quarta-feira, ninguém mandou mensagem. Na terceira quarta-feira, alguém foi mandar mensagem perguntando. E aí eu falei que eu estava de folga. Automaticamente esse cliente não marcou para quarta, marcou para quinta. Então o que aconteceu? Eu já tinha relacionamento com o meu cliente, ele já confiava no meu tempo de trabalho e eu já tinha consciência do meu tempo pessoal. E automaticamente tudo fluiu. Ele foi lá, mandou mensagem para mim, eu falei que quarta-feira não estava na barbearia, ele automaticamente no aplicativo foi lá e marcou para quinta-feira, no mesmo horário que ele queria. Então, quer dizer, eu não atrapalhei a rotina do meu cliente e nem ele atrapalhou a minha própria rotina. Eu não trabalhei excessivamente, então isso me ajuda a ter pausas, né? Porque assim como uma arte, uma pintura, o barbeiro precisa de folgas e férias. É muito importante que tenha isso, que tenha tempos e períodos. Tá, não precisa ser sempre, não somos um tipo de profissão que podemos dar o luxo de estar sempre de folga, mas a gente precisa de folgas. Então, sempre que possível, tira 2 folgas seguidas, pega um domingo e uma segunda, sempre que possível, né? Se você compreendeu ali, sua agenda tá ok, seu horário tá ok, pega um dia dobrado, enfim, pega um dia só. Se você vê que você quer folga, mas também não quer se distanciar muito do seu cliente ali, às vezes tá muito no início, presta atenção, tira um dia só, para você respirar, sabe? Para você respirar, porque se você não respirar, não tiver uma distância do seu trabalho, você não consegue ver a arte, você não consegue ver arte, melhor dizendo. E é muito ruim quando você não consegue ver arte, porque desconecta o senso criativo da sua cabeça. E aí no momento em que você não consegue criar, você não consegue executar. Então se o cliente pedir para você um corte degradê e você tá ali 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano sem tirar uma folga, só uma férias esporádica ali no fim do ano, cara, com certeza você já tá no automático e você não tá fazendo nada ou nada direito e vai perder cliente, porque se entrar um barbeiro novo na sua barbearia e fizer melhor do que você faz, você perde cliente pra esse cara do lado, ou você vai perder cliente pro cara novo que tá lá em outra barbearia e que faz melhor do que você faz. Então, nesse momento, é bom que você entenda esses 3 pontos, né? E você possa progredir nisso, porque não é fácil. Você faz ficar fácil. Você acorda todos os dias e faz ficar fácil, tá? Isso acontece em geral. Se você tem vontade de ser barbeiro, vai entendendo isso, porque é uma máxima da barbearia, tá? Não é uma coisa simples, é uma máxima. Isso acontece com toda certeza. Você não acerta o degradê dentro de 1 ano,
Eu achava isso horrível. Quem me falou isso, de quem me falou isso, né? Alguém que tava perto de mim falou isso, e eu não entendi. Eu falei, cara, não, isso não pode ser, porque eu já tava fazendo um bom degradê. Só que ele falou assim, cara, seu degradê tem que melhorar um pouquinho mais. Só que o que acontecia? Isso é um ponto. Dentro da barbearia, a gente tem estilos de barbeiro. Nem todo barbeiro faz um degradê fluido. Todo barbeiro tem um estilo de fazer degradê. O meu degradê é um degradê mais clássico. Então eu gosto de áreas mais escuras no meu degradê. Porém, eu também sei fazer um degradê fluido, de 3 tons. Hoje eu sei fazer porque eu consigo identificar ali para fazer um 3 tons. Mas antes eu não tinha essa questão. Então meu degradê antes era um degradê um pouco mais marcado. Quando eu comecei era um degradê bem marcado. Ao longo do tempo eu fui entendendo onde cada máquina vai. Então, não é de 1 ano para 2 que você vai sair um degradê perfeito, vai saber fazer todos os degradês perfeitos, né? No início você vai aprender a fazer muito mid fade, depois você vai começar a compreender low fade, depois você vai começar a ir em cima do taper ali, depois você vai começar a ir em cima do JIT fade. Cara, hoje em dia eu sei fazer todos. Particularmente sei fazer todos tudo que é fade eu sei fazer no cabelo. Sabe? Tudo que é fade eu sei fazer no cabelo. Cabelo e barba, porque também tem essa parte. Tudo que é isso eu sei fazer. Mas no início a gente não tem feeling disso. Eu ficava horas e horas assistindo vídeo, eu ficava horas e horas, tanto que até 1 ano e meio atrás eu ainda assistia muito vídeo de cabelo sendo feito, de degradê. Hoje eu ainda assisto, vejo um corte ou outro ali, mas eu vejo um corte ou outro. Eu gosto muito de ver vídeo, hoje eu vejo mais produção, hoje eu vejo mais o audiovisual, sabe? Porque no que eu faço dentro da barbearia hoje, o que eu entrego hoje dentro da minha barbearia é suficiente, me supre a necessidade minha e do cliente, ganho o meu dinheiro, ele vai para casa feliz e satisfeito, eu vou para minha casa feliz e satisfeito, sabe? Então, no que eu falo real, assim, que precisa ser colocado sempre pra pessoa que tá começando é paciência, como de costume, né? Pensa que uma criança de 1 ano e 2 não sabe nem falar, sabe mais ou menos as coisas, as noções, né? Eu, no meu caso, na minha profissão, tenho 4 anos, e uma criança de 4 anos não tem uma percepção, uma concepção de uma pessoa de 30, 40, de 10, 15, enfim. Mas ela tem uma percepção, ela começa a ver um mundo diferente, ela começa a ter um ambiente totalmente diferente, ela compreende o ambiente que ela tá. Então, saiba disso. Tudo leva tempo. Dentro da barbearia, tudo leva tempo. Pra ser bom em degradê, leva tempo. Pra ser bom em barba, leva tempo. Você pode começar tendo base. Você pode ir assim muito bem se você já tiver uma base boa. Ter alguém que te ajuda todos os dias. Ter cliente pra atender todos os dias. Isso com certeza, é o melhor dos mundos. Mas se assim como eu, você chegou e não começou a fazer nada. Chegou numa barbearia, você tem que fazer cliente, cortar bem. Como no meu caso, eu tinha que estar, muito bem, muito rápido, né? Então, o tempo que eu fiquei ali em uma unidade foi uma coisa boa, mas na outra eu tive que já tacar o pau, ser bom, porque senão eu ia perder cliente. Então, é isso que eu digo para um barbeiro iniciante. E, como eu disse, né? Já que vocês estão me conhecendo aqui, nessa barbearia que eu fui de uma unidade para outra, eu fiquei 2 anos. 2 anos, eu ia ficar 2 anos e meio, mais ou menos. Só que aí, no meio do ano, eles me mandaram embora. Eu não vou dizer nome de barbearia aqui, que eu acho que não vale a pena, né? Não acho que vale a pena dizer pra vocês quem são, porque quem ouvir ou quem for ouvir vai ficar com aquele olhar, então não é legal dizer nenhuma delas. Mas no meu Instagram tem todas, em ordem cronológica lá, então vocês vão ver quem são. Mas dentro dessa eu fiquei 2 anos e meio. Passei por uma segunda que era no Butantã. Nessa do Butantã eu fiquei 8 a 9 meses. Foi uma passagem muito rápida, porque era uma barbearia que precisava de barbeiro, mas na verdade que queria ter barbeiro, mas não necessariamente tinha cliente para os barbeiros. Então a gente atuava em 3, sendo que era meio híbrido, né? Então ele ia muito para a unidade do interior, porque essa barbearia tem unidade no interior e no Butantã. Então ele fazia esse híbrido e tinha um outro barbeiro junto, que era o mais fixo ali, que já tinha um pouco mais de tempo na barbearia, não necessariamente como barbeiro, porque como barbeiro ele era mais novinho, mas dentro da barbearia ele já tinha bastante tempo.
E aí tinha eu, só que eles não tinham esse fluxo de cliente para poder suprir a necessidade de agendas. E aí acabou que eu não consegui ficar e sair. E tem hoje a barbearia que eu trabalho, que é em Cotia. Essa barbearia em Cotia é uma barbearia que eu já vai fazer 1 ano. E ela é uma barbearia que está localizada no centro de Cotia e que tem me dado bons frutos. Claro que sair de um faturamento X e para um faturamento Y menor e passar novamente para um faturamento X é algo que não é fácil. Mas eu tive que ir ali caminhando, galgando, trazendo, trabalhando dentro de mim e comigo essa situação. Porque como nós que somos barbeiros, somos donos da nossa própria empresa, a gente precisa ter isso em mente. Que nem sempre o ambiente que a gente vai estar ali, ele é eterno ou ele é perpétuo. Entende? Você não é grudado nesse ambiente. Você pode sair, você pode fazer mais. A barbearia tem poucos anos como barbearia. Entende? E ela antes era cabeleireiro, virou barbearia e hoje é um conceito de barbearias, indo desde corte tradicional até visagismo e, enfim, até consultorias muito mais caras. Então ela vai de R$10 a 4, 5 mil reais. E aí tem gente que até faz por R$10 mil um atendimento de barbearia. E aí cheguei nessa barbearia e tô até hoje. E no mais, é para dizer para vocês que o quê? Como barbeiro, a gente tem muitas experiências compartilhadas com as pessoas dentro do nosso ambiente. Desde como barbeiro, como as pessoas que a gente atende, como os barbeiros que trabalham com a gente, o dono de barbearia, porque por mais que a gente seja dono da nossa própria empresa, né, que a gente presta serviço a outras empresas, né, no caso eu presto serviço para essa barbearia de Cotia, esse é o contrato, né, que é o salão parceiro, que é o que rege todo o ecossistema de barbeiros e barbearias, e é o que protege uma barbearia, é o que protege um barbeiro também. Então a gente serve como prestador de serviço, porém a gente trabalha fixamente dentro delas. Ah, Igor, mas parece CLT. Justamente. A gente pode ter flexibilidade de agenda, mas não vai ser bem visto, não vai ter bons olhos se você tiver uma flexibilidade de agenda. Se você fechar para folga, se você fechar para férias. Se eles não gostarem, eles vão te mandar embora. E não necessariamente foi isso que me tirou da primeira barbearia, porque na primeira barbearia, não sei o que me tirou de lá, não sei o que aconteceu, porém os donos sentiram a necessidade de não me ter mais lá. E foi automaticamente o que aconteceu. Quando eu perguntei o que aconteceu, o gerente tinha me dito que era por corte de gastos. Enfim, fica no ar o que foi isso e até hoje é o que ecoa quando eu lembro dessa primeira barbearia. Então, o salão parceiro, ele garante ali que o barbeiro ou a barbearia possa romper o contrato com você em qualquer momento, você tem flexibilidade de agenda, porém não é o que acontece na prática. Mas enfim, tem toda uma lei, entre aspas, ali, um sindicato, tem tudo entre aspas, nada dentro da barbearia é consolidado e absoluto. Por isso que tem espaço para muita coisa acontecer. Então, a barbearia é um processo futuro muito bom, é um investimento muito bom, mas precisa ter bastante jogo de cintura, precisa ter bastante consciência, porque a gente trabalha e modifica a estética das pessoas, né? Então, a gente corta um cabelo, deixa a pessoa mais feliz, faz uma barba, molda um rosto ali pro cara, molda uma sobrancelha, faz todo aquele exame de visagista, enfim, tudo isso leva em consideração e se torna a profissão de barbeiro, que não tem tanto tempo de atuação. Se eu não me engano, tem de 7 a 8 anos que barbearia é barbearia. Então, como eu disse antes, se uma criança tem 7, 8 anos, o que ela pode fazer com 7, 8 anos? Ela ainda tem muito a aprender, né? Ela não chegou nem na adolescência, então ela tem N coisas a serem feitas. E é por isso que a barbearia é o que é nesse momento, com tantas ideias, inovações, com tudo acontecendo. Mas é isso, rapaziada. Com relação à barbearia, a início, a projeções ali, é isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar qualquer coisa, precisar de qualquer ajuda, me chama no Instagram, manda uma mensagem aí nos comentários, curte, manda pro seu amigo que é barbeiro também, que tá começando aí, tá na luta. Vou gostar demais de ouvir a história de vocês. Se possível, manda áudio, porque eu vou só conseguir ouvir se for áudio. Óbvio que eu vou conseguir ouvir se for áudio, mas vou preferir que seja áudio,
por gentileza. Se for texto, pode mandar também, tiver vergonha, não tem problema, mas é isso. Tamo junto, fiquem com Deus. É difícil, mas dá certo, vai por mim que dá certo. E é nóis, rapaziada. Tamo junto, um beijo no coração de vocês e até mais. Valeu!